Certa vez, Zay me disse a respeito do Criador, de Deus, né? Como que seria tentar entendê-lo? E acho que a forma mais aproximada que ele tentou chegar seria da gente imaginar um pai e uma mãe extremamente amorosos, mas ele disse para ir um pouco além disso, né? Então, se a gente tiver uma ideia de um pai amoroso, de uma mãe amorosa, para a gente ir muito, muito além dessa compreensão humana. E nesse imaginar dessas duas figuras, talvez quando a gente unir essas duas figuras do pai e a mãe extremamente amorosos, assim, em níveis incompreensíveis, aí, ainda assim, ele diz que a gente teria apenas uma mera pequena compreensão e a gente estaria extremamente longe do que de fato é essa compreensão do todo, do Criador, de Deus. Mas nesse vídeo de hoje, a gente começa usando esse exemplo que o Zion trouxe e também propor que a gente use esse cenário desses pais amorosos, né, numa compreensão que a gente não consegue obter em níveis humanos, mas vamos supor que exista esses pais e usando esse exemplo, o que que esses pais fizeram, né, essa figura do pai e da mãe que a gente vai fazer uma analogia aqui, supondo que é Deus, nos níveis mais elevados da compreensão, que é o amor, né? Porque o amor não é algo humano, amor é algo divino. Então, só para a gente ter uma ideia, né, de quão longe a gente está de toda essa compreensão. Então, vamos pegar esse exemplo do pai e da mãe, e que configura a imagem de Deus, e esses pais eles mandaram os filhos, que somos nós, eles mandaram os seus filhos para a escola primária, porque quando a gente olha para esse mundo, ele ainda é muito primário, é um planeta kármico, é um planeta denso, um planeta de emoções, dualidades, enfim, tudo que a gente já sabe. E essa escola é onde a gente vem aprender o básico das leis universais. Só o básico, né? Imagina as questões mais elevadas, né? Que estão em outros planos, em outras moradas. E mesmo sendo adultos como personalidades, o que nós somos hoje, ainda assim a gente não consegue entender como que vive em harmonia com esses amigos da escola. Então, supondo que essa morada aqui é uma escola e existem outras pessoas dentro dessa escola, a gente vê que essa dificuldade em ter uma certa harmonia com os outros colegas da mesma escola. Ainda a gente tem uma visão muito primária de tudo isso, porque parece que quando a gente observa de fato a humanidade, parece que é uma mistura de competição e conflito. E muito disso veio da escola, né? A escola às vezes tem algumas tarefas que induz a criança a competir, a fazer coisas que futuramente pode envolver alguma coisa. E os adultos nos tempos atuais, né, nós a maioria, a gente já sabe também que a maior parte dos adultos se ocupa muito com distrações e coisas materiais. E uma rara porção, aí vamos colocar aqui 0,1% de tudo isso, tenta compreender a si mesmo para que essa convivência entre os amigos da escola seja mais harmoniosa, digamos. E para que a gente possa começar pensar em agradar a Deus, como servir a Deus, como fazer parte desse plano evolutivo, o primeiro passo seria a gente ter uma compreensão maior sobre si mesmo. Afinal, se a gente olhar para nós como parte do todo, podemos dizer até que somos o Deus encarnado, que nasceu como parte do todo para completar e entender toda essa criação. Só que acontece que a vida material ela cobertou essas verdades, né? Essa sensibilidade através de várias camadas densas, que ainda deixa a gente incapaz de ter
essa percepção, como toda criança tem. Quando a gente observa a criança, a gente pode notar que até os 3 anos, mais ou menos, ela está muito naquele estágio, naquele momento muito puro, né? De muita pureza, muito influenciada ainda pelo raio branco, que é como se fosse o raio direto da criação. E também nesse estágio ela ainda está com o pezinho, né, em contato com planos superiores. Então, é como se ela tivesse um pezinho aqui e um pezinho do lado de lá. E não é difícil encontrar crianças especiais, muito diferentes, muito assim, uma proposta muito além de uma criança normal, que são aquelas crianças que enxergam e têm contato com seres angelicais, seres de planos mais sutis. E um sinal um outro sinal, né, um outro aspecto dessa pureza dessa criança, que a gente vê que ao longo do seu crescimento ela vai se perdendo. Então toda essa pureza, toda essa fase, até os 3 anos mais ou menos, ela tem um contato muito assim forte, muito íntimo com planos superiores. Então é por isso que a criança às vezes relembra algumas coisas, consegue ver algum anjinho, ver alguma coisinha que a gente não vê, mas a criança nesse estágio aqui ela está basicamente entre dois mundos. Aí quando ela vai crescendo, ela vai passando pelos mesmos processos que a gente passou, que é densificando através de cópias de padrões familiares. Se a gente vê os animais, tanto nós como os animais em si, eles fazem também uma cópia de padrões. E é o que acontece com a gente também. Então, essa densificação vem através dessa cópia de padrões familiares, e aos poucos a gente vai como se tentando encaixar no mundo a qual a alma tem muita, muita, muita dificuldade em se manifestar. Até porque a gente já falou que isso aqui é um planeta muito denso, é um planeta kármico, cheio de desafio, emoções, dualidades, enfim. Então, quando a gente entra nesse lamaçal, aí que as coisas começam a ficar um pouquinho mais desafiadoras. Então, a primeira tarefa nossa seria, né, essa limpeza, né, limpar todo esse barro, todo esse lamaçal, fazer uma limpeza física, mental, né, de todos os nossos corpos, para que a gente, de uma forma muito gradual, muito lenta, a gente pode ter um contato maior com o nosso eu interno. Quando a gente fala eu interno, é o nosso eu que fica aqui dentro das câmeras do coração, bem lá no fundo, mas é lógico que é sempre num sentido espiritual, não físico. E a gente vai tentando esse contato com o nosso eu interior e ao longo dessa jornada fazer um contato com a nossa alma. E é através dessa manifestação que a alma ela começa a iniciar um processo de estar mais em sintonia com o plano divino. Então a alma ela faz como se estivesse intermediando entre a nossa vida e o plano divino. E quando a gente começa a ter um contato com a alma através do contato nosso interno, a gente acessa a alma e a alma consegue trazer informações do plano superior, do plano celeste, do Criador, do cosmos, e faz como se fosse uma corrente que desce, né? Desce fragmentos, pacotes dessa informação. Isso só depois que tem esse contato com a alma, com o nosso eu, através do nosso eu interno. E esse comecinho, ele é justamente no sentido oposto da humanidade. Então, quando a gente olha a humanidade, a gente vê que todo mundo está indo para lá, então a gente já sabe que se todo mundo está indo para lá, o resultado que vai dar. Então, a gente precisa mudar a direção e ir, às vezes, no sentido oposto. Então, é por isso que, às vezes, quando a gente segue um outro caminho, pode acontecer de pessoas ao nosso redor, a família, até mesmo família, amigos, eles não compreenderem esse real intento, né? Por que que aquela pessoa mudou, né? O que está acontecendo, né? Então, são alguns sinais aí dessa falta de compreensão, que é aquele momento que acho que muita gente já deve ter ouvido isso ou vai ouvir e passar por essa situação de ter algum comentário, desses comentários
desagradáveis, né? Como que uma pessoa, sei lá, que vivia em festa, bebia, fazia um monte de coisa que não vem pontuar aqui, tá agora se fingindo de santo, né? Ou então, fulano, espiritualizado, imagina, eu conheço essa pessoa aí, não é assim não. Daqui a pouco ele para com essa bobeira aí e volta. E esse tipo de julgamento, ele é muito comum, muito mesmo, é muito fácil de ocorrer, principalmente na cidade e no local onde a gente cresce. Então, aquele pessoalzinho que cresceu com a gente, provavelmente serão os primeiros que terão esse tipo de comentário. Apesar que os tempos estão mudando, né? Então, as coisas estão melhorando. Pode ser que as pessoas tenham como posso pontuar aqui, uma compreensão um pouquinho mais passiva, digamos, né? Então, essa seria praticamente a primeira fase de uma bateria, de uma sequência aí de infinitas testes, desafios, tribulações que a gente vai passar, né? Justamente para ver se realmente a gente está levando a sério isso e também para ver qual que é a nossa real motivação em relação a esse novo caminhar. E algumas pessoas nesse pequeno amontoado, né, que seria aquele 0,1%, provavelmente já vai desistir nesse primeiro desafio aqui. Às vezes por vergonha, às vezes, sei lá, tá se sentindo mal, às vezes por não estar no momento ainda. Então vem assim sensações estranhas, né, de vergonha, de dúvida. Então, se tá na dúvida, já tem alguma coisa estranha que deve ser refletida. E também de não aceitar essa nova condição, esse novo caminho. Então pode ser que surja na cabeça da pessoa, na mente, esses pensamentos desvirtuados, tortos, né? Tudo faz parte desse teste, né? Para ver até onde a gente está firme com essa ideia. E se, no, e se nesse primeiro desafio, esse é só o primeiro, tá? O primeiro é esse aqui. Ainda tem um longo caminho de espinhos aí até a gente chegar no roseral, lá na frente, lá na frente. E se no primeiro desafio já somos vencidos pelas forças contrárias, as forças contrárias pode ser que a gente faça um vídeo em relação a isso, mas ainda não são seres do mal, são apenas forças que fazem esse tipo de teste, verificando se realmente a gente está firme nesse caminho. São seres que, entre aspas, trabalham para a luz, mas dentro de uma compreensão humana, dentro da nossa perspectiva, a gente enxerga como seres trevosos, seres do mal, mas nessa situação aqui, eles ainda não são. Mas isso a gente pode comentar em outro momento. E quando a gente não assume esse novo caminho, né, quando a gente está sendo desafiado por essas forças contrárias, né, e não está seguindo esse novo plano, tudo que estava ali desenhado nessa nova linha de tempo, ela é colocada embaixo de cobertas e se entende que provavelmente essa pessoa vai acabar voltando para a ilusão material, onde ela estava, onde estão os 90% das pessoas. Então, essas pessoas que desistem já na primeira fase, no primeiro teste, é muito comum elas voltarem para onde estavam uma parte delas vão esquecer esse caminho, essa ideia, esse ideal, ou talvez em um outro momento, um pouco mais para frente, com mais maturidade espiritual, ela possa voltar. Então, pode ser que vá ou não vá. Isso daí depende de cada um. Não é uma regra, mas se vê muito esses dois caminhos. E quando a gente volta, né, nessa ilusão material, a gente, né, já sabe que não traz nenhum tipo de mérito a nível de alma. Mas todo aquele que persiste, né, nesse caminho de provas, tribulações, desafios, e começa a ter uma consciência mais ampla sobre a nossa própria vida, sobre quem somos, todo esse cuidado, todo esse persistir desse caminho, né, consigo mesmo, fará que ao longo dos anos, né, todos os nossos pensamentos,
comportamentos, ações, têm um pouco mais de atenção. Então, quando a gente está nesse caminho, se a gente fizer um movimento assim de olhar para trás, né, para o caminho, lá no comecinho do caminho, a gente vai ver que de fato houve alguma mudança. Ou a gente está menos reativo, ou a gente está menos estressado, ou estamos mais compreensíveis, com mais empatia, alguma coisinha muda. E aos poucos, todas essas coisinhas vão mudando. Mas isso leva tempo, né? Não é questão de dia, mês, é sempre anos, anos e anos. É por isso que nasceu também essa série de vídeos para tentar dar um caminho um pouco mais curto, porque se a gente vai tendo conhecimento só com o aprendizado dos desafios, né, das quedas e das vezes que a gente levanta, das personalidades que a gente foi e o que a gente é hoje, esse caminho ele se torna muito longo, bastante longo. E aqui a proposta é oferecer um atalho, né? Então, quando a gente tem alguém que traz uma compreensão um pouco mais simples, mais simplificada, quando a gente chega no caminho e vê esse tipo de desafio, a gente, opa, já tô lembrando aquele cara estranho lá daquele canal da Confederação que falou, acho que alguma coisa assim. E todo esse tipo de informação que a gente lê, ouve nos vídeos, isso daí fica em níveis mais, vamos colocar aqui em níveis mais sutis, mas quando chega aquele momento onde é necessário, como se fosse dar um impulso, aquele gatilho é acionado. Aí a mente ela traz aquela informação e, ó, tá aqui, ó. Lembra aquela vez lá que você leu aquele livro, ouviu aquele vídeo? Então, agora é o momento, aqui, ó, tô. Aplica o conhecimento e transforma ele em compreensão. Então a gente tem que fazer, quando a gente começa a fazer essas mudanças, é lógico que não pode ser da noite para o dia e também não pode ser um dia, nem um mês, né? É como se fosse um exercício espiritual que é para a vida toda. E é aquela coisa bíblica, né? A gente tem que vigiar tudo o que a personalidade faz. Quando é dito personalidade, somos nós, tá? É o ser físico encarnado. Então a gente precisa vigiar tudo o que a personalidade faz. Costumam às vezes falar como se fosse o Big Brother, sabe? Coloca uma câmera, duas, três, quantas câmeras forem necessárias para vigiar muito bem essa mente que é bem complicadinha quando a gente ainda está tentando entender. Então a gente vai vigiando os pensamentos, personalidade, desde os níveis mentais, físicos, né? Então observa tudo que está passando na mente, tudo as nossas ações, as nossas atitudes, principalmente as reativas, e também orar pela nossa imperfeição, né? Diante das provas, das dificuldades que vão surgindo ao longo do caminho. Mas quando é dito aqui orar, lógico que não tem nem nada religioso aqui sendo proposto. Orar é aquele momento, como se fosse um momento meditativo que você está conversando com planos superiores, com Deus, Criador, Universo. Ou se você não acredita em nada, conversa consigo mesmo e todos os caminhos vão dar no mesmo lugar. Não se preocupe, não coloque nenhum tipo de rótulo aqui, nenhuma parede, nada que vá separar você do todo. Então, a oração é isso, é uma conversa sincera. Ela não pode ser mecânica. Às vezes as pessoas fazem orações mecânicas, né, e fica aquela coisa ali sem muito sentido, sem nenhum sentimento. E esse tipo de oração, essa conversa interna, ela precisa ter pelo menos um sentimento de amor, né, de muito amor, de conexão. Do contrário, esse ato divino, esse ato de oração, ele vai perdendo o seu real intento, né, sua intenção, e se tornando algo muito trivial, muito vazio, como se fosse sei lá, um bom dia, né? Às vezes a gente fala um bom dia por educação, né? Mas não tem aquele sentimento, né? De agradável de dar aquele bom dia, né? Sabe? Quando a pessoa fala um bom dia e aquela palavra, você capta ela
e a pessoa, você sente que a pessoa realmente está desejando você um bom dia. E, ou então, eu te amo, né? Às vezes a gente fala, eu te amo quando chega, quando sai, em toda situação, e acaba perdendo esse emocional. Então é sempre importante quando a gente fazer essas coisas de conexão, sempre colocar o sentimento ali. E não uma coisa mecânica, né? Como se fosse uma obrigação. Não, coloca lá do fundo do coração e entrega para a pessoa, né? Se for falar um bom dia, bom dia. Se for falar um eu te amo. Né? Traz o sentimento lá do fundo, lá das câmaras do coração e entrega para a pessoa, né? Como se fosse um pedacinho de você dando para aquela pessoa. E é assim que a gente tem que fazer essa conversa interna ou conversa com o todo. E todo ser humano que decide seguir esse caminho, né, esse caminho interno, assim que essa decisão é tomada no nível de alma, quando a gente fala nível de alma, é esse nível mais interno, mais profundo. Com todo o nosso amor, né, como já foi dito, com todo o nosso amor, em verdade, é aceso uma luzinha, né, acende uma luzinha aqui, em vários planos, e essa luz ela é percebida por forças que buscam tentar testar a gente, né? Fazer esses desafios para ver se realmente a gente de fato está avançando diante dos desafios para que essa limpeza dos nossos corpos possa acontecer, principalmente os corpos inferiores. Então, quando essa luz acende, já vem, pode esperar que vai vir aí os seres contrários com um monte de desafio, pegando os seus pontos mais fracos, em momentos fracos, obviamente. É como se eles ficassem do nosso lado o tempo todo, 24 horas, todos os dias. Primeira bobeada que você dá, eles te pegam. E aí você automaticamente demonstrou que ainda não passou por aquela fase, por aquele desafio interno. Aí é dado um tempo e acontece de novo. E assim vai, 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 até a gente começar a diminuir a recorrência desse desafio. Deixar de cair ou cair menos. Portanto, esse momento que vier é um simples pensamento, né? Às vezes, às vezes a gente acha que vem um pensamento, acho que já melhorei esse ponto aqui, né? Acho que consegui vencer desafio. E quando a gente menos espera, bum, né? Vai surgir uma situação ali na vida para colocar esse tema em prova. E aí a gente vê que ainda não passou esse desafio, que a gente ainda tem algum caminho pela frente. Mas tudo isso é muito normal, então não coloque mais peso nos seus ombros, fica em paz, que isso faz tudo parte do plano, do caminho, tá tudo certo. O importante é levantar com alegria, né, agradecer as oportunidades, independente de quais foram, e seguir. E ficar atento pela próxima, né? Saber que tem uma pessoinha do seu lado, vigiando principalmente os pensamentos. Então precisa ter esse cuidado duplo. E isso daí, né, como foi dito, vai se repetir algumas vezes até que finalmente, com muito esforço, com muita resiliência, com muita vontade, né, de servir o plano evolutivo, o plano de Deus, do Criador, a gente comece a demonstrar através dos nossos atos que a nossa intenção não é desistir, né? A nossa intenção é continuar. Eu lembro de um momento que até tentei conversar com esses caras. Eu falei, escuta, eu sei que vocês são muito bons nisso, mas eu também quero seguir esse caminho. Então, eu entendo o seu trabalho, mas você também precisa entender o meu trabalho. O meu trabalho é seguir nesse caminho. O seu é fazer eu sair do caminho. Então tá tudo certo. Né? Eu te respeito, você me respeita e tá tudo bem. Não sei se deu certo, mas enfim. Teve um momento desse caminho que eu tive. Tentei ter essa conversa, né? Não sei qual foi o resultado, mas enfim, deixei bem claro ali que minha intenção não era desafiar. Minha intenção era só seguir. E através desses nossos atos, e se a gente continuar a persistir nesse caminho, né? E do nada,
a gente vai ver que não importa quantas provas virão surgir, quantos desafios, tribulações, se estamos determinados a seguir em frente nesse caminho a todo custo, nesse momento a gente começa então a servir o plano de Deus, né? A servir o plano evolutivo. Quando mais nada nos abala. Então a gente sabe que tem todos esses carinhas aí, desafios, um monte de gente querendo derrubar, nos derrubar, né? Nos tirar desse caminho. Pode acontecer da gente mesmo sair desse caminho por algum motivo, por um certo período. Isso também acontece. Desculpa. Já aconteceu comigo, obviamente, mas com certeza acontece com outras pessoas e pode acontecer com vocês também. Então também tudo que está sendo comentado aqui são situações que podem acontecer e talvez aconteça. Mas não se preocupe, não se sinta desanimado, inferior em nada, porque às vezes pode ser algumas pegadinhas da alma que a gente vai comentar. Em outro momento é como se fosse um estímulo, mas de uma maneira um pouco estranha. Então a gente percebe, através dessa determinação interna, que a gente não vai se abalar mais por essas coisas, e por mais que a gente caia, a gente vai levantar, e por mais que a gente saia do caminho, a gente vai voltar. Enfim, todas as coisas que acontecerem, a gente vai voltar para o caminho e seguir em frente, não importa o que aconteça. Né? E a gente sabe que nós temos as nossas imperfeições, os nossos erros, né? Tudo isso a gente já sabe. E é até bom, né, ter uma ciência e aceitação sobre isso, para que não tenha nenhum tipo de orgulho. Né? E sabendo tudo isso, nosso coração com certeza vai vibrar, né, e viver essa nova vida, né, a serviço de Deus. Então, a gente aqui está começando a servir a Deus, a servir o plano evolutivo, o plano criacional, né? Então, que a gente está no comecinho. Então, vamos integrando o nosso ser, né, aos principais reinos, né, que seria o reino mineral, vegetal, animal. Então, a gente vai tendo uma compreensão maior sobre esses reinos, como se fosse uma integração. Isso também vem mais ou menos, sei lá, na metade do caminho. Isso não acontece no começo, é mais na metade do caminho, né? Com muito mais compreensão. E começando também a compreender, né, que nós somos parte de todos os reinos, né, de tudo que existe nesse mundo. E isso também no meio do caminho, mais para frente. No começo ainda tudo muito cru, né, muita dúvida, muita incerteza. A gente está muito sensível ainda no comecinho. Então qualquer coisinha a gente já se sente mal, já quer sair do caminho, desistir, já se acha inferior e todas essas coisas. E nesse caminho de total conexão, né, que permite que a nossa alma se manifeste de forma mais livre, então conforme a gente for tirando essa lama, né, essas camadas, como se fosse uma cebola, a gente vai dando mais vazão para a energia da alma, para que ela possa se manifestar mais através da personalidade. E quando isso ocorre, a alma ela sabe exatamente como agradar a Deus, né? Como já foi dito anterior, a alma é o intermédio da personalidade e quase Deus, né? Na verdade, seria a mônada, mas está quase ali, então ela tem muito mais compreensão do que a gente e consegue trazer muito mais informação do plano do que nós. E ela também é parte no plano divino junto com a nossa mônada. Mônada também é falado mônada, o espírito, e tem outros termos indianos que a gente depois vai explicando. E quanto mais amor, entrega a gente vai colocando nessa trajetória, mais conexões a gente vai criando. Até iniciarmos um outro processo muito mais profundo, onde vamos mudando as nossas prioridades, ou no mínimo equilibrando as coisas materiais com as coisas espirituais. Então, no começo, um pouquinho antes da gente entrar nesse caminho, a gente dá muita vazão para o material. Né? Então, eu preciso estudar, eu preciso de uma renda,
financeira e eu quero formar uma família. É muito isso, né? Isso também a gente comenta em outro vídeo, mas até os 30 anos a gente tá nesse vai pra lá, vem pra cá, meio perdido. Depois a gente começa a meio que tomar um rumo mais espiritual, digamos. Mas no começo a gente é muito material. Só que o engraçado é que a gente coloca muita ênfase, muita força no material, mas quando começa o espiritual não dá muita atenção, né? Não coloca tanto crédito quanto a gente coloca no material. Mas ao longo dessa jornada a gente vai elevando os níveis e tentando balancear ambos os casos. E mais para frente, da metade para frente, a gente vai levantando mais as questões espirituais do que o material. Quando a gente tem uma compreensão muito mais maior, muito mais maior é difícil, né? Uma compreensão maior, mais elevada sobre todo o processo. E esse compreender, esse processo de compreender, né, como agradar a Deus, como agradar o Criador, não requer nada complexo, né? Uma simples pergunta, né? Você pode olhar para cima, se ajoelhar, fazer do jeito que você quiser, né? Como que eu posso servir o seu plano hoje, né? Como que eu posso servir o Senhor no dia de hoje? Como que eu posso servir a Deus, né? Como que eu posso fazer parte do plano? Essas perguntas, esses questionamentos, assim, é primordial, muito importante para quem quer entrar nessa cena espiritual, porque quando a gente começa a se questionar e perguntar sobre tudo que existe aqui, a gente começa a fazer começa a criar alguma coisa no nosso interno. É como se fosse se a gente estivesse despertando esse eu interno. Então, quando ele percebe que a gente está questionando, fazendo perguntas assim, diferentes de uma pessoa normal, ele, opa, acho que aquela pessoa tá se interessada nesse caminho, deixa eu me levantar aqui, acordar, porque acho que a gente tem um trabalhão aí pela frente. Então, quando começa a perguntar, a se questionar, você automaticamente está dando uma entrada ali, aceitando esse convite para esse eu interno que reside dentro de nós e é onde a gente encontra Deus, o Cristo interno, todas essas coisas mais elevadas que tem no mundo, nesse plano material, tá tudo aqui dentro, não tá fora. E já seria muito suficiente, né? Toda essa simplicidade, né? Ela já é suficiente, né, para a gente manifestar o desejo de conhecer, né, o reino de Deus, né, o plano evolutivo, que é totalmente interno, né, como já foi dito. E não existe nada de Deus que está no externo, principalmente considerando que Deus é espírito, né? Acho que aqui eu, talvez outras pessoas, se lembrem daquela passagem da samaritana no poço, né? Quando Jesus, né, encontrou com ela. Na verdade, Jesus já tinha todas as informações de todas as linhas de tempo, então ele sabia exatamente onde está e que momento está. Então ele estava ali já no poço esperando a samaritana que ia chegar ali naquele momento. E ele, então, nessa conversa, ele explicou que ela não precisava ir num local físico, numa estrutura física, né? Porque, de acordo com o relato, ela tinha vergonha, não lembro bem. Acho que era vergonha porque ela não era casada, ela tinha alguns homens, não vou lembrar todo o contexto aqui, mas é alguma coisa nesse sentido. Então Jesus fala para ela de uma forma muito simples, que ela não precisa ir lá na sinagoga ou num local físico, que ela, dentro dela, ela poderia buscar Deus, porque Deus é em espírito, né? Então, se ela quisesse conversar, ter um contato com Deus, era só fazer um contato interno, em verdade e em espírito, porque Deus é espírito. Então, você está ali na mesma vibração e falando já diretamente com o Criador. Tudo através desse caminho interno. E nesse encontro, né, de ir, né, dentro de nós, né, nesse caminho interno, dentro dessas câmaras do nosso coração, como já foi dito, não é um local físico, é um local etérico, espiritual. E, e nesse local pode ter uma grande, no comecinho, quando a gente começar esses contatos,
pode ter uma grande dificuldade em reconhecer que todos nós somos, né, uma parte de Deus, né, que a gente precisa confiar em Deus, né, confiar no plano, né, aceitar o fato que toda a nossa vida já está quase pré-escrita, né, em algum plano que a gente ainda não compreende. Quando, quando se diz pré-escrita, é que é como se fosse aqueles momentos de déjà vu, que parece que a gente já fez isso, mas não fez, né? Então, assim, são pequenos sinais que dá a entender que já tem um caminho ali fomentado para a gente caminhar. Existe, lógico, situações onde a gente pode mudar uma coisa ou outra, mas eu acho que dentro de um caminho já pré-estabelecido, a gente não pode fazer tanta coisa, né? Acho que existe umas certas limitações de acordo com o plano da alma. E qualquer desafio, qualquer tribulação, como por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo fácil de entender, né? Avião. Avião para mim já foi um pavor no começo. No começo era bom, né? Não via a hora de fazer um voo e ver como que era a sensação. Depois das primeiras turbulências virou um pavor. E é justamente esse exemplo que eu quero usar aqui. Então vamos supor que você pegou um voo e passou por uma área bem turbulenta, né? Teve bastante turbulência. E só nessa parte da turbulência já demonstra que a gente não tem tanta confiança assim, ou fé, né? Pois quem tem fé não deveria ter medo algum, né? Acho que a fé é justamente para isso, né? A fé é uma comprovação que estamos unidos com o divino, né? Então, mas como já foi dito, né? Não se preocupe, né? Não fique desanimado se isso acontecer, se não acontecer, achando ou pensando que a gente está muito longe do caminho, achando que a gente não consegue agradar a Deus, ou fazer parte do plano de Deus, plano evolutivo. Não coloque nada dessas coisas na mente, porque a mente já é muito pessimista, muitas vezes, né? Em muitas ocasiões, né? Ela se torna algo bem desafiador. Então, não coloque mais não lenha na fogueira. Então, todas essas coisas são normais, já aconteceu comigo, vai acontecer com outras pessoas, pode acontecer com vocês, né? Então, fique tranquilo em relação a isso. Eu acho que o mais importante aqui é uma questão mais amorosa, mais interna, que já é uma pequena conexão, né? Toda intenção amorosa, né? Toda aquela vontade amorosa já é uma conexão com o Criador. O resto pode esperar que vai ser agregado com o tempo. E o nosso papel também não é ficar preocupado em saber as coisas. No começo também tem muito disso, né? A gente está no comecinho, a gente quer saber tudo, né? Já quer uma pessoa, um vidente, uma pessoa que consiga ver todas as linhas de tempo. Eu quero saber isso, quero saber aquilo, quero saber de tudo, né? Então a pessoa pergunta todas as coisas assim cabulosas, ela quer saber no começo. Então, é, quer saber de protetor, quer saber de anjo, quer saber de não sei o que, mentor, isso, aquilo, tudo, tudo aspecto do comecinho, né? Que esse momento de muita ânsia, né? De querer saber essas informações, mas vai com calma que as coisas vão, que essa névoa toda de dúvida, ela vai se dissipando com o tempo, com muito tempo. E aí o processo nosso não é questionar o processo ou esse caminho, é só entregar a ele e deixar que as coisas fluam automaticamente, de forma muito natural, muito tranquila, né? E o nosso maior desafio, acho que nessa vida humana, é a gente tentar ficar em equilíbrio e ter uma certa harmonia com todos os seres, todos os reinos, né? Tudo que foi criado aqui, tudo que o Criador, o Deus, criou pra gente. Então, tentar estabelecer uma harmonia em tudo isso. E acho que a maior e mais importante tarefa do ser humano é essa parte, né? De tentar ter esse equilíbrio. E estando nesse caminho de transformação interna, dessa transformação amorosa,
buscando o nosso eu interno, buscando o Cristo interno. O Cristo talvez a gente fale em outro momento, mas é uma vibração, né? Um estado de consciência, como se fosse um título. Se você fizer um trabalho muito profundo, pode ser que você conquiste esse título, entre aspas. Então, vamos dizer que eu fiz o mesmo trabalho que Jesus fez e cheguei no mesmo estágio que ele. Então, naquele momento, eu poderia ser chamado Adriano Cristo, né? Que é como se fosse alguma coisa que agrega ali, que te dá um certo valor no seu processo todo, né? Então, as pessoas sabem que você ultrapassou todas as barreiras, os desafios humanos e você conseguiu vencer o mundo. Então, você é titulado como Cristo, né? Aquele que sobrepassou todos os desafios e está num nível praticamente cósmico. E, de novo, sem nenhum tipo de pressa, nada de pressa. Nessa questão da pressa, o Zion foi muito claro. Ele falou: se houver pressa, não adianta a gente bater a porta, pois ela estará fechada. Isso quer dizer que se a gente tiver pressa, as coisas não vão se abrir para a gente. Então tem que deixar ser tudo natural e tranquilo, deitar ali nas águas do universo e deixar se levar. Do contrário, essas portas vão sendo fechadas, as dúvidas vão surgindo, vai surgir incerteza. Então, tem esses tipos de aspectos e situações que vão também acontecer no caminho. E vão dar essa sensação de que a gente está fora do caminho, que a gente está muito longe da meta, que a gente não é capaz, que a gente é inferior e tudo isso. Tudo isso é parte do mesmo plano que nos desafia a seguir reto nesse caminho, que nos desafia a seguir ali com amor, com resiliência e ir seguindo, porque esse caminho já foi dito em outros vídeos, mas não é um caminho de rosas, é um caminho difícil muitas vezes, mas muito, assim, eu não tenho nem palavras, é um caminho assim que só vivendo para compreender a dimensão de tudo isso, de quanto isso faz bem em algum nível de alma, em algum nível do nosso ser, do nosso serzinho humano. Então, até o próximo vídeo.